Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano, tenho 42 anos, sou aqui de Brasília, sou natural de Minas Gerais, e hoje eu estou trazendo para vocês o tema O Espírito Infinito, que é o documento 8. Esse documento ele foi apresentado em Urântia por um conselheiro divino, de Uversa, membro da comissão, né, de reveladores da verdade, e incumbido pelos anciões dos dias de descrever a natureza e o trabalho do Espírito Infinito. Ok. Dito isso, eu gostaria de lembrar também que essa apresentação, ela é o meu olhar particular sobre o conteúdo em questão, né? E o objetivo dela é incentivar, encorajar, inspirar a leitura individual, né? Deste e de todos os documentos do livro de Urântia, né? Então, o documento 8, né, que é a base para essa apresentação, por si só, ele já abrange de uma forma majestosa o tema, né? De forma que os meus esforços, né, muitas vezes, podem até tirar um pouco o brilho do trabalho do revelador, né? Por isso, vou condensar as minhas poucas considerações, né, o que me veio à cabeça, mas no fim da apresentação, para aquele bate-papo, né, pertinente ao assunto, porém, nada impede a participação espontânea de vocês, né, que estão presentes, que aqueles que quiserem se manifestar, que o façam, eu não vou estar atendendo o chat. Para evitar confusões, eu convido vocês primeiro para a gente fazer uma diferenciação dessas agências espirituais divinas que são muitas vezes aqui confundidas, né, por nós, né, que é o Espírito Santo, o Espírito Ajustador, a Ministra Divina e o Espírito Infinito, né? O Espírito Santo, ele é um circuito espiritual, né, da filha criativa do Espírito Infinito do Paraíso, né? O Espírito Santo é um circuito inerente a cada universo local e é confinado ao reino espiritual de cada criação, de cada universo local, né? Por exemplo, nós, né, que estamos em Nébadon, temos o nosso circuito do Espírito Santo, né? De tal forma que cada universo local também possui um circuito do Espírito Santo. O Espírito Ajustador, por sua vez, ele é o Espírito Divino, né? Uma dádiva do Pai, um fragmento do Pai que reside na mente do homem. Então, o ajustador do pensamento é um espírito imortal, pré-pessoal, né? Ele ainda não é uma personalidade, né? E está destinado a transformar-se em uma parte da personalidade da criatura mortal, né? Ele vai ganhar a personalidade do ser humano se e quando acontecer a nossa sobrevivência, né? A gente sabe que disso depende da nossa vontade, da nossa cooperação. A ministra divina, quando um filho criador ele é personalizado pelo Pai Universal e o Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma nova e única representação, né, de si próprio para acompanhar esse Filho Criador nos reinos do espaço. E ali ser sua companheira, inicialmente na organização física e mais tarde na criação do ministério às criaturas dos universos recém-projetados. Tá? Por sua vez, o Espírito Infinito, né? Esse é verdadeiramente a terceira fonte centro, né? A terceira pessoa da Trindade, o foco do nosso estudo de hoje. Então, somente o Espírito Infinito é, né, o que nós conhecemos aí como a terceira pessoa da Trindade. Então, vamos lá, vamos começar aqui, propriamente dito, no nosso conteúdo, né? Retrocedendo na eternidade, quando o primeiro pensamento absoluto e infinito do Pai universal encontra no Filho Eterno
o verbo perfeito e adequado à sua expressão divina, então passa a manifestar-se o desejo supremo, tanto do Deus pensamento como do Deus palavra, de um agente universal e infinito de expressão mútua e de ação combinada. Continuando aqui. No alvorecer da eternidade, ambos, o Pai e o Filho, tornam-se infinitamente conhecedores da sua mútua interdependência, de sua eterna e absoluta unidade. E, portanto, entram eles em um acordo infinito e eterno de associação divina. Esse pacto perpétuo é celebrado para a execução dos seus conceitos unificados, por todo o circuito da eternidade. E deste momento, desse evento na eternidade, o Pai e o Filho continuam a sua união divina. Estamos agora face a face com a origem, na eternidade, do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade. No instante mesmo em que Deus, o Pai, e Deus, o Filho, concebem conjuntamente uma ação idêntica e infinita, a execução do plano de pensamento absoluto. Nesse exato momento, o Espírito Infinito começa a existir na sua plenitude. Então, a gente está vendo aqui que o revelador ele está descrevendo para a gente, de maneira sequencial, como que é a vinda à existência do Espírito Infinito, né? Claro que daqui a pouco ele vai mostrar para a gente que isso tudo é uma maneira de os reveladores explicarem para a nossa mente finita de uma maneira sequencial, mas que, na verdade, isso nunca aconteceu, porque o Espírito Infinito ele é existencial, como o Pai e o Filho. E eu queria abrir uma aspas aqui, né, para dizer, né, que todo esse processo me faz lembrar também o processo de criação da nossa alma, né, onde, de forma simplificada, nós, né, como personalidade e com uma mente que seria enriquecida pela beleza, verdade e bondade, e poderia, então, ser fecundada pelo Espírito Divino, que é o ajustador do pensamento. Através das nossas decisões, então, né, das nossas decisões alinhadas, né, ao desejo, à meta e aos valores do Pai, nós daríamos, assim, a luz a um novo ser universal, que seria a nossa expressão mononcial do nosso corpo, né? Do nosso corpo físico. Tá? Seria aquele veículo que resistiria à prova da morte física e seria ressuscitado nos mundos das mansões. Continuando aqui. Aí o revelador diz assim: ao citar nessa ordem a origem das deidades, eu faço meramente para capacitar-vos a pensar sobre o relacionamento delas. Na realidade, elas são todas as três existentes, desde a eternidade. Elas são existenciais. Elas não têm começo nem fim de dias. Elas são coordenadas, supremas, últimas, absolutas e infinitas. Elas são, sempre foram e sempre serão. Elas são três pessoas distintamente individualizadas, mas eternamente associadas. Deus Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, né? Próximo tópico é o Deus da ação, tá? Então, a origem da terceira fonte centro, de modo sequencial, com descendência interpretativa, as mentes das criaturas mortais, atadas ao tempo e condicionadas ao espaço, né, como a gente tinha falado. E aí, o que acontece? Primeiro, né, existe a personalização do espírito, né? Depois, o ciclo da personalidade ele se torna completo com o Pai, o Filho e o Espírito. Concomitante a isso, né, o primeiro ato do Espírito, né, que é o reconhecimento e o exame dos seus pais divinos. Em seguida, ele promete a lealdade eterna a Deus, o Pai, e reconhece a dependência eterna de Deus, o Filho. Eu também acho muito interessante isso aqui,
o fato dessa personalidade, que é o Espírito, ele prometer a lealdade eterna a Deus o Pai e reconhecer a dependência eterna de Deus o Filho. Isso me lembra muito da nossa condição humana, né, terrena, e da necessidade que nós temos de prometer também essa lealdade a Deus, né, e de reconhecer também a dependência de Deus, né? Isso é uma forma de demonstração prática da nossa fé e da nossa entrega voluntária ao Pai, né? É como se você estivesse firmando ali o seu compromisso com Deus. O livro ele fala da decisão suprema, né, que o ser humano pode tomar. A decisão suprema seria justamente isso, né? A gente decidir voluntariamente ser leal a Deus eternamente e estar sempre debaixo da autoridade do Filho e do Pai. Inerentemente à natureza dessa transação e em reconhecimento mútuo da independência da personalidade de cada uma e da união executiva de todas as três, fica estabelecido o ciclo da eternidade. A Trindade do Paraíso é existente, fica estabelecido o cenário no espaço universal para o panorama múltiplo e infinito do desenvolvimento criativo do propósito do Pai Universal, por meio da personalidade do Filho Eterno e da execução do Deus da ação, o qual é a agência executiva para os atos de realização da parceria criadora Pai e Filho. Então, a gente, assim, é meio que chovendo molhado, né? Porque está em português e está bem claro de se entender, né? Através do Espírito, as coisas passam a existir, né? E tudo em consonância ali do Pai e do Filho. E através do Espírito, todas as coisas passam a ser realidade. Então, continuando aquela sequência, né? O quinto passo, o Deus da ação atua. E, nesse instante, 1 bilhão de esferas perfeitas passam a existir. Esse é o universo central e perfeito, né? O universo de Ravonna, que é o surgimento concomitante da gravidade material e espiritual. Sexto, o universo ele é tocado pela energia da infinitude e imerso pelo espírito da divindade. Né? O solo fica pronto, então, para o surgimento da vida consciente, que se torna manifesta nos circuitos inteligentes e associados do espírito infinito. Então, através do ministério do Espírito aí, né, da ação do Espírito, as inteligências passam a existir, né, a consciência passa a existir em outras personalidades. Sétimo, né, sobre essas sementes de existência potencial, difundidas pela criação central dos deuses, o Pai atua e a personalidade criatura surge. Então, claro, né, isso tudo é de forma existencial, mas ele está aqui mostrando para a gente como que, se isso acontecesse de forma sequencial, seria assim. Oitavo, então a presença das deidades do paraíso preenche todo o espaço organizado e começa efetivamente a atrair coisas e seres em direção ao paraíso. Então, aqui, né, é assim que funciona. O espírito infinito, ele eterniza-se concomitantemente com o nascimento dos mundos de Ravonna. Havendo esse universo central sido criado por ele e com ele e nele, em obediência aos conceitos combinados e vontades unificadas do Pai e do Filho. A terceira pessoa deifica-se por esse mesmo ato de criação conjunta, e assim para sempre passa a ser o Criador conjunto. Então, essa seria aí a forma sequencial, né?
Em suma, o Espírito Infinito atesta que, sendo ele eterno, assim também o universo central é eterno. E esse é o ponto de partida tradicional da história do universo dos universos. Absolutamente nada é conhecido e não existe nenhum registro a respeito de qualquer evento ou transação antes dessa erupção, de qualquer evento ou essa erupção estupenda de energia criativa e de sabedoria administrativa, que cristalizou o vasto universo, o qual existe e funciona tão sutilmente no centro de todas as coisas. Para além desse evento, repousam as inescrutáveis transações da eternidade e as profundezas da infinitude, o mistério absoluto. Então, assim, em algum momento, né, aconteceu isso, né? E aí se deu a existência do universo central, também da Trindade do Paraíso, né? A natureza do Espírito Infinito. Algum tempo atrás, eu mesmo apresentei para vocês um documento sobre a natureza de Deus, né? E essa aqui é uma parte que eu vou condensar um pouco mais, porque vai ser algo bem... vai relembrar o documento que fala sobre a natureza do Espírito Infinito, né? Então, o Espírito Infinito, ele é uno com o Pai e o Filho, e reflete também as suas naturezas, né? Logicamente, se eles são um, ele vai refletir, né? E quais são essas características da natureza de Deus, né? A gente viu, né, na aula que fala sobre a natureza de Deus, né, que as características, né, da natureza de Deus são a infinitude, e todas essas aqui que eu citar são compartilhadas também pelo Espírito Infinito, né? A perfeição eterna, a justiça e a retidão, a misericórdia divina, o amor de Deus, a bondade de Deus, a verdade e a beleza divina. Existem outras naturezas, mas essas aqui são as que são mais características do Espírito Infinito, principalmente a da misericórdia divina, né? É através do Espírito que a misericórdia ela é mais expressa pelas criaturas de todos os universos. Continuando. A relação do Espírito com o Pai e com o Filho. Como o Filho Eterno é a expressão verbal do primeiro pensamento absoluto e infinito do Pai Universal, também o agente conjunto é a execução perfeita do primeiro conceito criativo completo, ou plano de ação combinada, da associação das personalidades de pai e filho, em união absoluta de pensamento e palavra. A terceira fonte e centro eterniza-se concomitantemente com o fiat, né, da criação central, né, com o start da criação central. E dentro de todos os universos, apenas essa criação central é eterna em existência. Apenas isso é eterno. Desde a personalização da terceira fonte, a primeira fonte não mais participa pessoalmente da criação do universo. Então, a gente está vendo aqui como que é a relação entre as três pessoas aí, né, da deidade, né? Então, desde a personalização da terceira fonte, a primeira fonte não mais participa pessoalmente da criação do universo. O Pai Universal delega tudo o que é possível ao seu Filho Eterno. E, do mesmo modo, o Filho Eterno outorga toda a autoridade e todo o poder, né, possíveis ao Criador conjunto. O Filho Eterno e o Criador conjunto, eles planejaram e idealizaram em conjunto e por intermédio das suas personalidades coordenadas cada universo pós-Avona, que foi trazido à existência.
o Espírito mantém com o Filho, em toda a criação subsequente, a mesma relação pessoal que o Filho mantém com o Pai, quando da primeira criação central. Então, aqui a gente vê, né, como que é o relacionamento deles, né? Sempre mantém, sempre tem uma colaboração, uma mutualidade entre eles. Claro, né, os três são três personalidades, mas os três são um também. Um filho criador do Filho Eterno e um espírito criativo materno, o espírito do Espírito Infinito, criaram o vosso universo e vos criaram, né? Falando de nós, né? O nosso universo, e nos criaram. E enquanto o Pai mantiver fielmente aquilo que eles organizaram, cabe a esse filho do universo e a esse espírito materno do universo incentivar e sustentar o seu próprio trabalho, bem como ministrar as criaturas da própria criação deles. O Espírito Infinito é o agente efetivo do Pai, pleno de amor, e do Filho, pleno de misericórdia, na execução do projeto conjunto que eles mantêm de atrair a si todas as almas amantes da verdade, de todos os mundos, do tempo e do espaço. Então, aqui a gente já começa a ver sobre o plano colossal de Deus, né? De atrair para si todas as almas, né? Toda a volição, toda a personalidade volitiva, né? Capaz de evoluir de alguma forma. No exato instante em que o Filho Eterno aceitou o plano do seu Pai de perfeccionamento para as criaturas dos universos, no momento em que o projeto de ascensão tornou-se um plano do Pai e Filho, nesse instante, o Espírito Infinito tornou-se o administrador conjunto do Pai e do Filho, para a execução do propósito unificado e eterno deles. Então, a gente tem aqui um propósito unificado e eterno, que ele está descrevendo aqui qual é, que a gente sabe já, né, pelas outras aulas, que é da criação do Deus da experiência, né, que é o Supremo, a criação da supremacia, e isso se passa pelo desenvolvimento de cada unidade inteligente no vasto universo do tempo e do espaço. Cada um de nós que aceitamos participar, né, voluntariamente desse projeto de ascensão e humildemente nos entregamos a fazer a vontade do Pai, né, a fazer a vontade do Pai em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos colaborando com esse projeto da Trindade do Paraíso, que é o projeto que gira, pelo que o livro de Urântia nos mostra, que gira toda a energia do universo. Principalmente no que se diz aí no projeto de perfeccionamento mortal, né, dos mortais do tempo e do espaço. Então, né, e assim fazendo, o Espírito Infinito devotou todos os seus recursos de divina presença e suas personalidades espirituais ao Pai e ao Filho. Ele dedicou tudo ao plano estupendo de elevar as criaturas volitivas sobreviventes até as alturas divinas da perfeição do paraíso. Então, eu negritei aqui as palavras todos e tudo, né, para que a gente possa pensar um pouco a respeito delas, né? Sobre o tamanho da importância que temos nós, né, os mortais ascendentes, né? O tamanho da importância nesse plano colossal de Deus. Parece que nós somos o foco dessa grande empreitada, né? Aqui a gente começa a entender de uma maneira mais clara o próprio objetivo do livro, né, de Urântia, que é permitir que esse plano ele aconteça, né? Não obstante aí
aos problemas advindos da rebelião de Lúcifer, né? E também da rebelião planetária, que nos colocou aí em um processo de grande perigo para as nossas almas, né? Para a concretização do plano divino, né? Visto que uma alma que se identifica com o erro, mesmo que involuntário, né? É muito difícil dela seguir o caminho de Deus e, por conseguinte, conseguir a sobrevivência, né? Da sua personalidade. Então, esse é algo que o livro fala com bastante veemência, né, para a gente. O Filho Eterno é a única via de aproximação até o Pai Universal. O Espírito Infinito é o único meio de alcançar o Filho Eterno. Apenas por meio da paciente ministração do Espírito é que os seres ascendentes do tempo tornam-se aptos a descobrir o Filho. No centro de todas as coisas, o Espírito Infinito é a primeira das deidades do paraíso a ser alcançada pelos peregrinos ascendentes. A terceira pessoa abrange e envelopa a segunda e a primeira, e, portanto, deve ser sempre reconhecida antes por todos aqueles que são candidatos a serem representados ao Filho e ao seu Pai. Então, a gente viu aí, né? Para aqueles que sobreviverem e que ascenderem até o Pai, né? A porta é o Filho, mas a primeira pessoa que a gente vai ter o contato, né? Chegar na presença, né, paradisíaca, vai ser o Espírito Infinito. E de muitos outros modos, o Espírito igualmente representa e serve, de maneira similar, o Pai e ao Filho. Muito bom. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Está muito difícil de acompanhar. Eu achei assim que esses textos eles estão bem encadeados, a ideia deles, né? De uma forma que fica até fácil da gente, né, entender. Tranquilo, está bem tranquilo, eu acho. Que bom, que bom. Então vamos lá, vamos continuar, tá? Próximo aqui é o espírito da ministração divina. Para começar aqui com esse tema, eu peguei aqui no Google o significado de ministração, né? Ministração é um substantivo feminino que denota a ação de ministrar, né? De dar aulas, né? Ministração da física para os adolescentes, por exemplo, né? Ofício do ministro, né? Membro de uma igreja cristã, especialmente protestante, comumente conhecido como pastor. A ministração aos fiéis. Então, essa ministração divina, ela está relacionada, de algum modo, ao ato de ensinar, ao ato de orientar, ao ato de abençoar com esclarecimento para viabilizar que essas pessoas, né, que essas inteligências, elas possam tomar decisões. Tudo se baseia nisso, em formar decisões, formular decisões através de ideias esclarecidas, né? De ideias mais claras para que o ser humano evite o erro, né? Evite o erro e o pecado e a iniquidade. Então, vamos lá. Paralelamente ao universo físico, dentro do qual a gravidade do paraíso mantém todas as coisas juntas, está o universo espiritual, no qual a palavra do Filho interpreta o pensamento de Deus e, quando se faz carne, demonstra a misericórdia amorosa da natureza combinada dos criadores associados. Em toda essa criação material e espiritual, e por meio dela, existe, contudo, um vasto estágio no qual o Espírito Infinito
e a sua progenie espiritual manifestam a sua paciência, combinada com a misericórdia e a afeição serenas de pais divinos, para com as crianças inteligentes da sua concepção e criação cooperativa. Então, ministração do amor divino está ligado, né, diretamente à ministração da misericórdia divina. E a misericórdia divina, de uma forma simplificada, ela é justamente demonstrada para nós na graça divina de abrir as portas da salvação para todos aqueles que possuem, né, a vontade para participar dessa aventura maravilhosa de vida eterna, né? Isso é a maior de todas as dádivas que pode ser estendida ao ser humano, né? Porque nós somos pecadores, nós somos concebidos, né, de uma maneira a evoluir, mas nós estamos aqui partindo do zero e eliminando os erros através do nosso esclarecimento mental e de todas as ajudas das agências espirituais que fazem parte do nosso desenvolvimento, né? Então, essa ministração que acontece a nós para nos dar a opção aí de, a cada decisão, demonstrarmos a nossa vontade de ser salvo por Deus, né? É ela que é a ministração da misericórdia divina e do amor divino, né? Todos aqueles que desejarem podem vir. O amor de Deus, ele é ilimitado. Ele suporta todas as coisas. O maior dos erros, né? Ele perdoa todos os erros, né? Toda a imperfeição. Porém, a única coisa que o amor do Pai não vai englobar é a falta de vontade do indivíduo que não enxerga o valor da vida eterna, né? Aquele indivíduo que não quer ir, o amor do Pai respeita a sua vontade. E mesmo muitas vezes causando o pesar, né, para a economia celestial e eterna, aquela personalidade que não aceita ou que prefere outro caminho ao caminho da salvação e da misericórdia, ela vai ser respeitada, né? Ela vai ser respeitada com toda certeza. Né? Mas a gente pode se perguntar assim, por que uma criatura inteligente, né, ela não daria valor à vida eterna? Né? Por que ela não enxergaria esse valor? Né? Então, assim, a gente tem aqui um valor espiritual contrastando, muitas vezes, com sensações materiais, com as nossas demandas materiais. Por isso que Jesus ele nos ensina, né, a viver pela fé, ou seja, a dar valor a essas coisas espirituais, mesmo que a gente não possa as contemplar de maneira visível aos nossos olhos, né? Que isso deve ser a nossa busca em primeiro lugar. Imagine a gente colocar em primeiro lugar os valores espirituais frente às demandas práticas da nossa vida. E fazer isso pela fé. É um exercício difícil de ser feito, né? Mas é aí que nós vamos demonstrar que nós estamos crescendo espiritualmente e nos desenvolvendo em espírito, né? Eu acho assim que para a gente entender nessas perguntas, a gente pode se fazer entender essa questão, a gente pode fazer algumas perguntas, né? Será que o amor espiritual verdadeiro de Deus, né? Será se ele fosse compreendido por todas as criaturas, será que essa criatura que compreendeu o amor de Deus, ela optaria pelo caminho do erro? Ou a pessoa opta pelo caminho do erro justamente porque ela desconhece a magnitude do amor de Deus? Será que o exemplo de Jesus, né, se ele fosse espalhado, né, de maneira mais consistente,
Será que ele motivaria, inspiraria as pessoas que estão desnorteadas, né, no caminho do erro? Será que a verdade, né, se ela fosse conhecida por todo mundo, o caminho do pecado ele seria tão atrativo? Né? Isso tudo eu fico me perguntando para tentar entender por que às vezes a pessoa ela não dá ouvidos ao que é o evangelho. Se tenta falar disso para outras pessoas, elas viram a cara, elas não dão ouvidos. É claro que tem todo um contexto em que a nossa religião ela já representa para as pessoas inteligentes algo que não é tão atrativo, né? Está muitas vezes mesclada com o comércio e com algumas falcatruas, mas deveria ser do interesse das pessoas, ao meu ver, esse engajamento em entender um pouco mais de Jesus, entender um pouco mais da realidade espiritual, para que ela possa se dar essa oportunidade de crescer e de tomar também algumas decisões e posicionamentos, né, sem contar ali com a sua ignorância, né? E eu não vejo muito isso. Eu acho que as pessoas têm muito desconhecimento e muito medo da verdade. Vamos lá, continuando aqui. A ministração eterna à mente é a essência do caráter divino do espírito. E toda a descendência espiritual do agente conjunto participa desse desejo de ministrar, desse impulso divino de servir. Então, aqui o servir é justamente isso, é o ministrar, é o mostrar o caminho. Assim como Jesus nos serviu, mostrando a verdade, ensinando a verdade, dando o pão do céu, né? Ele falava: as palavras que eu digo são espírito e são vida. Deverias me procurar não para conseguir os benefícios do que é o meu poder divino, mas sim pelas palavras que eu digo, que liberta a vida do homem das amarras do sofrimento, do erro, da escravidão às tradições. Viu, Adriano? Sim. Até segunda-feira eu acreditava ainda que que Jesus veio para tirar os nossos pecados, né? Então, me deixava acomodado. Depois de segunda-feira, acabou essa ilusão. Ele não veio para isso, entendeu? Aí, Tony, que Então, beleza, né? a gente foi aí meio que doutrinado a isso e acomodou. A partir de segunda-feira, cara, acabou essa ilusão. Pelo menos para mim, né? Acho que para o grupo também. O fato é que a gente vai descobrindo várias coisas, né, Tony, e vai vendo que o nosso caminho ele é muito mais participativo, né? Ele é muito mais participativo, onde você é abraçado por todo esse amor, então você não precisa ter medo nenhum do Pai. E isso se torna uma coisa que te dá uma liberdade espiritual, te dá uma liberdade, uma segurança dentro de si mesmo, né? Então, você só pode se livrar dessas concepções errôneas porque você, em algum momento, deu a chance do Espírito falar dentro da sua mente, né? E assim também somos nós, né? A maior forma de exercício do amor divino é a ministração da verdade, a ministração compassiva, amorosa, paciente, didática de toda essa verdade, né? E trazendo para si, lógico, todas as implicações que advêm também disso, né? Porque as pessoas que vão ouvir, muitas vezes elas vão reagir de maneiras bem diversas, né? O próprio Jesus falou, né? Se me trataram da forma como estão tratando a mim, vocês também serão
ultrajados, maltratados, perseverantes, tem de bom ânimo, né, que eu estarei com vocês, e aquele que perseverar até o fim vai conseguir ali essa proposta. Então, eu vejo esses benefícios espirituais, né, advindos disso. Então, eu vejo que, para participar de tudo isso, a pessoa ela precisa primeiro se transformar num amigo de Jesus, um partícipe também desse espírito de ministração divina, e assim está vivendo ali esse ministério de ensinar, vivendo na prática com Jesus esse trabalho de orientar as outras pessoas no amor, na misericórdia de Deus. Então, em um planeta como o nosso, né, isolado pela rebelião, a ministração às mentes engloba o amor e a misericórdia divina, pois através da ministração da verdade, tanto o amor salvador quanto a misericórdia infinita, eles são estendidos à criatura em erro, dando a ela a oportunidade de entrar na vida através, né, da graça eterna. Então, Deus é amor, o Filho é misericórdia, o Espírito é ministério. A ministração do amor divino e da misericórdia sem fim para toda a criação inteligente. O Espírito é a personificação do amor do Pai e da misericórdia do Filho. Nele, eles são eternamente unidos para o serviço universal. Entenda-se serviço universal, tudo isso que a gente está falando aqui, né? O ministério do crescimento e de vir à tona a supremacia da deidade, para que em um momento futuro, né, possa também existir a ultimidade da deidade. O Espírito é o amor aplicado à criação da criatura, o amor combinado do Pai e do Filho. Então, para compreender um pouco mais sobre a importância da ministração, vejamos aqui as palavras de Jesus nessa parábola. Ele diz assim, no documento 159, se um homem de bom coração tem 100 ovelhas e uma delas desvia-se, não deixa de imediato as 99 e sai em busca daquela que se desviou? E se for um bom pastor, não permanecerá em busca da ovelha perdida até encontrá-la? E assim, quando o pastor houver encontrado a sua ovelha perdida, ele a colocará nos ombros e, rejubilante, chamará os seus amigos e vizinhos para rejubilarem-se consigo, pois eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Tem uma continuação. Eu declaro que é a mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas corretas que não necessitam de arrependimento. E assim, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhuma dessas pequeninas ovelhas se perca, muito menos que pereça. Na vossa religião, Deus pode receber os pecadores arrependidos. No Evangelho do Reino, o Pai sai para encontrá-los, antes mesmo que eles pensem seriamente em arrependimento. Olha só, eu vejo que nessa pequena parábola está aqui envolvido e resumido todo o ministério do Espírito Infinito, e tudo trabalhando em consonância, desde a vinda de Micael, o Criador do nosso universo, a ministração dos anjos e também a ministração daqueles que são renascidos no Espírito, renascidos na sua mente, que entenderam essa verdade espiritual contida no livro de Urântia. Depois de ouvir essa parábola, eu pergunto aos meus irmãos, né? O que os irmãos acham que é a vontade de um pai amoroso como é Deus, no mundo isolado pela rebelião, como o nosso mundo de Urântia? Está escrito aqui em letras garrafais, né? Olha só, e ainda assim não é da vontade do meu Pai no céu que nenhuma dessas pequeninas ovelhas se perca, muito menos que pereça. Aqui está escrito a vontade de Deus. Às vezes a gente fica de maneira mística, né? Tentando descobrir, e qual será
vontade de Deus para a minha vida? Será que Ele quer que eu compre esse carro rosa ou Ele quer que eu compre esse carro vermelho? Será que Ele quer que eu saia de short ou de calça? E muitas vezes a gente não entende que a vontade de Deus para os seus filhos, aqueles que olharam para cima, reconheceram a paternidade divina, é que eles se tornem um consigo, e se tornem a sua boca, os seus lábios, a sua voz, os seus braços, para ministrar aos outros aqui no mundo. É assim que o ser humano ele vai servir a Deus. Como o Filho de Deus, conhecedor da verdade, pode expressar o seu amor ao Pai, sabendo, né, do enorme cuidado e apreço por cada uma das suas ovelhas perdidas pelo erro e pelo pecado. Se a gente conseguir, sinceramente, responder essa pergunta dentro da nossa mente e do nosso coração, o nosso relacionamento com Deus, ele toma proporções jamais imaginadas pela nossa personalidade. O compromisso que você vai ter com Deus vai te fazer crescer, porque agora você deixa de ser uma pessoa que pensa só em si e toma para si o ministério de ajudar as outras pessoas. Você passa a ser divino como o Pai é divino através de ti. Então, prosseguindo aqui. Quando o Filho Criador de Deus aceita a carga de responsabilidade da criação de um universo local projetado, as personalidades do Espírito Infinito comprometem-se com as ministras incansáveis desse filho Micael. Quando ele for adiante na sua ministração de aventura criadora, especialmente nas pessoas das filhas criadoras, ou espíritos maternos do universo local, encontramos o Espírito Infinito devotado na tarefa de incentivar a ascensão das criaturas materiais até níveis sempre mais altos de realização espiritual. E todo esse trabalho de ministração às criaturas é feito em harmonia perfeita com os propósitos e em estreita associação às personalidades dos filhos criadores desses universos locais. Então, cachorrada aqui. Continuando. Assim como os filhos de Deus engajam-se na tarefa gigantesca de revelar a personalidade de amor do Pai a um universo, o Espírito Infinito dedica-se à ministração infindável de revelar o amor combinado do Pai e do Filho às mentes individuais de todos os filhos de cada universo. Nessas criações locais, o Espírito não desce até as raças materiais à semelhança da carne mortal, como fazem alguns dos filhos de Deus. O Espírito Infinito e os seus espíritos coordenados descem sim e submetem-se alegremente a uma série surpreendente de atenuações da divindade, chegando mesmo a surgir como anjos para estar ao vosso lado e guiar-vos ao longo dos caminhos estreitos da existência terrena. Então, ele vai diluindo-se e vai cada vez, né, se aproximando mais e mais de nós, né, dos seres humanos, né, até a figura dos anjos. E isso tudo me mostra, né, o que a gente estava falando aqui, da responsabilidade daquele ser humano com a mente um pouco mais esclarecida, de ajudar aqueles que estão imediatamente antes de si na escala de compreensão espiritual, né, ajudando assim e trabalhando para esse ministério de crescimento dos seres humanos, né, para que eles possam aí se ver livres, né, dos perigos da identificação com o erro. O Criador conjunto é verdadeira e eternamente a grande personalidade ministradora. O ministro universal da misericórdia.
Para compreender a administração do Espírito, ponderai sobre a verdade de que ele é o relato combinado do amor sem fim do Pai e da misericórdia eterna do Filho. O ministro do Espírito não é, entretanto, restrito somente à representação do Filho eterno e do Pai universal. O Espírito Infinito também possui o poder de ministrar às criaturas do reino em seu próprio nome e, por direito, a terceira pessoa tem dignidade divina e também outorga a ministração universal da misericórdia em seu próprio nome. À medida que o homem aprender mais sobre a ministração incansável e amorosa das ordens menos elevadas da família de criaturas desse Espírito Infinito, mais irá admirar e adorar a natureza transcendente e o caráter ímpar dessa ação combinada do Pai Universal e do Filho Eterno. De fato, esse Espírito é os olhos do Senhor, que estão sempre abertos para o justo, e os ouvidos divinos, que estão sempre abertos às preces deles. Então, a gente vê, né, que os justos, eles estão sempre sendo ouvidos porque o Pai está ali próximo a eles, prestando atenção nas suas demandas, nas suas necessidades, né? Mas aqui é uma classe de seres, né? Muito bem delimitadas, né? Os que estão sempre abertos para o justo, né? E a prece do justo, né? Aquele que está caminhando de fato em busca do relacionamento com esse Deus. Então, a presença de Deus. Próximo tópico. O atributo mais notável do Espírito Infinito é a onipresença. Em todo o universo dos universos, este Espírito está presente, em todos os lugares, penetrando em tudo, pois ele é muito semelhante à mente universal e divina. Tanto a segunda pessoa quanto a terceira pessoa da deidade são representadas em todos os mundos pelos seus espíritos sempre presentes. Está bem claro aí, né? Nas vossas escrituras sagradas, o termo Espírito de Deus parece ter sido usado indistintamente para designar tanto o Espírito Infinito do paraíso, quanto o Espírito Criativo materno do nosso universo local. A gente já falou disso no início, né? Ele vai aqui pormenorizar isso. O Espírito Santo é o circuito espiritual dessa filha criativa do Espírito Infinito do paraíso. O Espírito Santo é um circuito inerente a cada universo local e é confinado ao reino espiritual dessa criação. Mas o Espírito Infinito é onipresente. Há muitas influências espirituais e todas são como uma. Mesmo o trabalho dos ajustadores do pensamento, ainda que independente de todas as outras influências, invariavelmente coincide com o ministério do Espírito nas influências combinadas do Espírito Infinito e do Espírito Materno de um universo local. À medida que essas presenças espirituais atuem nas vidas dos urantianos, elas não podem ser desmembradas nas vossas mentes e nas vossas almas. Elas funcionam como um único espírito, apesar das suas origens diversas. E à medida que essa ministração espiritual unificada é experimentada, ela torna-se para vós a influência do Supremo, que é sempre capaz de eximir-vos de falhar e de isentar-vos de culpa perante o vosso Pai nas alturas. Então, é muito legal, né? Isso aqui, ver como funcionam, né? Como um único espírito, todas essas agências, né? De origens diversas, tudo para que nós possa nos apresentar de uma maneira aceitável aí a Deus, né? Lembrai-vos sempre de que o Espírito Infinito é o agente conjunto. Tanto o Pai como o Filho agem nele por meio dele.
ele está presente, não apenas como ele próprio, mas também como o pai e como o filho, e como o pai-filho. Em relacionamento, em reconhecimento a isso, e por muitas razões adicionais, a presença espiritual do Espírito Infinito é muitas vezes chamada de o Espírito de Deus. Também coerente seria referir-se à ligação de todas as ministrações espirituais como o Espírito de Deus, pois tal ligação é realmente a união dos Espíritos de Deus. O Pai de Deus, o Filho de Deus, o Espírito, e de Deus, o Cetro. Até mesmo de Deus, o Supremo. Então, a gente pode ver aí, né, que em todas essas coligações, tudo vai representar a vontade, né, unificada do Pai, né, do Pai do paraíso. Então, acaba tudo se tornando o Espírito de Deus. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da personalidade do Espírito. Não permitais que a outorga vastamente disseminada e que a ampla distribuição da terceira fonte centro vos escureçam a visão ou vos distraiam do fato da existência da sua personalidade. O Espírito Infinito é uma presença universal, uma ação eterna, um poder cósmico, uma influência santa e uma mente universal. Ele é tudo isso e infinitamente mais, mas ele é também uma personalidade verdadeira e divina. Então, mesmo que ele se distribua dessa maneira, né, se dilua dessa maneira, ele não deixa de ter ali a sua individualidade. Uma forma de mostrar isso é que, né, o Espírito Infinito é uma personalidade completa e perfeita. É o igual coordenado divino do Pai universal e do Filho eterno. O Criador conjunto é tão real e visível para as inteligências mais elevadas do universo, quanto o são o Pai e o Filho, na verdade, na verdade, ele o é ainda mais, pois o Espírito, que deve ser alcançado por todos os seres ascendentes, antes que eles possam aproximar-se do Pai por meio do Filho. O Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade, é possuidor de todos os atributos que vós associais à personalidade. O Espírito é dotado com uma mente, né, a mente absoluta. O Espírito sonda todas as coisas, mesmo as coisas profundas de Deus. O Espírito é dotado não apenas com a mente, mas também com a vontade. Na outorga desses dons, ficou registrado. E todos esses trabalhos, o próprio e uno Espírito os faz, repartindo-os com cada homem, tantas vezes quantos forem da sua vontade. Então, somente uma personalidade pode ter vontade, pode ter uma mente, né? O Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade, é possuidor de todos os atributos que associais à personalidade. Bom, eu acho que repetiu aqui. Tá? Vou passar essa aqui, porque aquela lá repetiu. O amor do Espírito é real, como também o são os seus pesares. Portanto, não aflijais o Espírito de Deus. Se observamos o Espírito Infinito como uma deidade do paraíso, ou como um espírito criativo materno de um universo local, logo saberemos que o Criador conjunto é não apenas a terceira fonte e centro, mas também uma pessoa divina. Essa personalidade divina também reage ao universo como uma pessoa. O Espírito fala a vós. Ao que tem ouvido, deixai-o ouvir o que o Espírito diz. O próprio Espírito intercede por vós. O Espírito exerce uma influência direta e pessoal sobre os seres criados, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, falar, ouvir, reagir, isso são características de uma personalidade verdadeira, de uma pessoa verdadeira.
Na administração dos universos, o Pai, o Filho, o Espírito estão perfeita e eternamente interligados, embora cada um esteja engajado em um ministério pessoal e toda a criação pessoal a toda a criação. Todos os três estão divina e absolutamente entrelaçados em um serviço de criação e controle, que para sempre faz deles um. Então, na pessoa do Espírito Infinito, o Pai e o Filho estão reciprocamente presentes, sempre e em perfeição incondicional, pois o Espírito é como o Pai e como o Filho, e também é como o Pai e o Filho, pois eles dois são um para sempre. Então, pessoal, aqui é o finalzinho, né, desse tópico que fala sobre a personalidade. Agora eu gostaria de trazer algumas considerações, né? Eu começo aqui fazendo um pequeno resumo disso tudo que a gente viu, né, de uma maneira a simplificar para a nossa mente, né? Então, o Espírito Infinito é a terceira pessoa da Trindade do Paraíso e é o agente conjunto, né, por meio do qual todas as coisas são executadas. É um com Deus, o Pai e Filho, e compartilha da natureza divina, da beleza, bondade, amor, misericórdia, por meio das quais ministra o vasto universo, em uníssono com os planos transcendentais do Pai, de elevação, espiritualização e salvação das criaturas do tempo e espaço. Atua de forma onipresente em todos os cantos do vasto universo e, mesmo tendo sua presença dividida na imensidão, nunca perde a singularidade de uma perfeita personalidade. É uma forma de condensar aí o que a gente falou até agora. E algumas considerações que eu fiz em cima disso, né? Os reveladores, eles usaram um recurso didático para a mente humana compreender como o Espírito Infinito veio à existência, que a gente viu logo no início. A Trindade do Paraíso, ela atua de forma coligada e cooperativa, alinhando sempre a vontade ao pensamento e a palavra do Pai e do Filho. As coisas assim vêm à existência. Isso me faz entender que quando alinhamos nossa vontade, né, com a vontade de Deus, atuamos em conjunto, né, com o Pai, né? E isso também se torna criativo, né? Principalmente da nossa realidade futura, que é a nossa alma. Nossa alma é o resultado, então, da cooperação voluntária e consagrada de nossa vontade inteligente e consciente de fazer a vontade de Deus. O Espírito Infinito exerce a misericórdia de Deus através do ensino sobre o amor e perdão de Deus. O Espírito Infinito é realmente uma pessoa capaz de se emocionar e interagir com outras. E aqui eu termino a minha apresentação. Espero que tenha sido clara para vocês, né? Que eu tenha falado aí de uma forma que facilitou a concepção de vocês desses tópicos que são apresentados aqui no documento 8, né, do livro de Urântia. Espero que agora vocês estejam mais aptos para fazerem a sua própria leitura e a compreenderem melhor tudo que esse documento traz e também fazer as correlações com os demais documentos, porque, claro, que o livro ele traz todo um contexto para que a gente possa entender essa verdade de uma maneira mais ampla. Então, pessoal, muito obrigado. Vou abrir aqui um momento para que vocês possam participar também. Desculpem qualquer coisa e a palavra está com vocês. Obrigada, Adriano. Muito boa a tua explicação, bem clara. Muito obrigada. Muito obrigado, muito simples, fantástico. Vai
complementando com outros que vêm aqui, né, falar, e vai se encaixando as pecinhas. Muito obrigado, Adriano. Prazer. Fiquei emocionado, porque vai encaixando as coisinhas, então, show de bola. Parabéns, cara. Que legal, Tony. Você está envolvido, né, cara? É tão bom ver como as fichas vão caindo, né? E a gente vai abrindo a nossa mente. É fantástico isso. É muito bonito mesmo. Eu cheguei tarde, já quase no amém, viu, Adriano? Desculpe. Ô, Fernando, você fez falta, hein? Eu estava sentindo sua falta aqui, meu amigo, meu irmão. Cheguei agora, meu irmão. Nossa, desculpe. Depois você assiste na gravação, Fernando. Sim, beleza, ok. Deus abençoe, meu irmão. Alguém tem dúvidas, pessoal? Alguém tem participações? Muito bom, agora é a hora de participar aí. Posso fazer a pergunta? Com certeza, fica à vontade. Fazer duas na sequência. Logicamente, a gente não pode assim pensar num aspecto sexual, né? Mas tem filosofias que dizem que Deus tem um aspecto feminino e masculino, né? No livro eu encontrei já, salvo equívoco, quando se fala em filho-mãe. Por que se usa essa expressão? Eu gostaria de entender. E também, quando o senhor falou aí a questão do Espírito infinito englobar o Filho eterno e esse, em consequência, o Pai universal, né? Eu associei a esse estandarte de Micael, nessa bandeira. Tem alguma coisa relacionada ou não? Esses 3 círculos concêntricos? Eu não sei a explicação ainda exata desses 3 círculos concêntricos. Então, seria essas aí as duas perguntas. Falando aqui da primeira pergunta que você falou, do pai e do filho-mãe. Tudo que veio à existência, Alaô, veio de um centro causal, né? de algo incausado, né? Que é Deus. E para que as outras coisas viessem à existência, em algum momento, esse ser incausado, ele refreia a si mesmo e se divide, né? Ali surge o filho. Então, o pai, com o seu relacionamento com o filho, dá a existência ao espírito. Como o pai é o pai, o filho, para nossa concepção, seria o filho-mãe, né? Mas não de maneira sexual, né? Mas para que a gente entenda que existe uma relação colaborativa entre o pai e o filho, que gera uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa ali, para nós que somos seres sexuados, entendemos que ela é fruto de um pai e uma mãe. Eu acredito que essa forma de falar, né, pai e mãe, não está tanto relacionado com a sexualidade, mas sim com a participação criativa, né, de uma figura paterna e uma figura materna, mas que uma complementa-se com a outra, né, de energias que se complementam. E os 3 círculos concêntricos, eles fazem realmente, a bandeira de Micael faz realmente alusão a isso, né, a trindade do paraíso. É justamente isso, tem essa correlação, sim. Os 3 círculos concêntricos, o símbolo do governo de Micael em Ébado. Muito bom, obrigado. Tudo bem, Alaô? Conseguiu entender aí? Não, tranquilo. Deu para entender, sim. Obrigado, viu? Muito boa a sua pergunta, viu, Lau? Realmente confunde-nos mesmo, né? Essa correlação de pai, filho, espírito, pai, filho, mãe, né? Mas muito bem colocada a sua pergunta, e a resposta do irmão Adriano realmente está bem dentro daquilo que se esperava, né? Ouvir como resposta. Obrigado, viu, a ambos. E lembre sempre, Laura, que a progênie, no caso, quem cria, nem sempre são 2 figuras, às vezes são 3. Né? Então, é diferente um pouco, mas
dá para a gente entender que tem seres com origem trina, seres com origem bi, no caso, né, que nem os filhos criadores são filhos de Deus Pai, né, e Deus Filho, no caso, né. Então, aí o livro comenta, olha, parece mais, o filho parece mais que tem uma noção materna, misericórdia, e inclusive Micael de Nébado teria puxado um pouquinho mais para esse lado também, mais misericordioso do que alguém que, como um pai paternal que cobra ou que tem outra forma de ver. Tá? Desculpe, Samuel, você está com a mão levantada e eu... Não, tudo bem. A pergunta também que eu ia fazer, né? Dar o parabéns aí para Adriano, que ele foi bem didático, bem pausado, assim, deu para entender bastante. Eu acho que o irmão Alaô, né? Ele já fez a minha pergunta, porque quando se refere ao espírito aí infinito, aí sempre traz uma conotação assim feminina. Foi tanto que ele foi no dicionário aí e viu lá, a administração é substantivo feminino. Então também por isso que eu queria saber sobre por que a terceira pessoa sempre se apresenta como um feminino, assim, um espírito feminino, né? Essa foi a minha pergunta, mas o irmão Alaô acho que já perguntou assim, deu para entender mais ou menos. Obrigado aí. Na verdade, a conotação feminina é relacionada ao Filho Eterno, que é a segunda pessoa, não a terceira, não ao Espírito Infinito. Quem é a progênie do Espírito Infinito, que são as ministras divinas, tem uma conotação feminina. Agora, no caso da Trindade, quem tem a conotação feminina, se a gente pudesse falar dessa forma, seria o Filho Eterno, que é o Filho, Mãe, né? Eterno. Porque a minha compreensão de entender isso, né? Mas nós não temos palavras que consigam expressar isso, então a gente adapta elas àquilo que nós podemos entender, Samuel. Na realidade, a gente que faz um ajuste aí. Porque eles também atuam, chama conjunto, né? Agente conjunto. Agente conjunto, né? Então eles estão atuando em conjunto, né? Aí fica nessa diversificação de especificar, assim, porque eles estão atuando juntos, né? O Espírito, o Pai, o Filho, a Trindade estão agindo em conjunto. Então é por isso que eu queria saber, mas Alaô fez a pergunta e tal, para se apresentar a gente aqui, né? Às vezes tem uma conotação feminina, né? Assim, até ele foi pesquisar no Google, o substantivo lá era feminino, né? Mostrou ali na apresentação dele. Mas dá para entender. Adriano, ainda continuando, o Roberto de Paula, acho que tá com a mão erguida, acho que eu estou passando a vez dele. Por favor, Roberto, por favor, fale. Eu quero dar minha interpretação de por que espírito mãe. Eu creio que é no sentido de ventre. O pai é a semente, a mãe é o ventre. A terceira pessoa da deidade, o espírito mãe, ela envelopa a segunda e a primeira, como o ventre de uma mãe. É nesse sentido. Não sei se eu consegui me expressar. Ainda sobre as ministras divinas, Adriano, eu não sei se você falou alguma coisa sobre a progênie do Espírito Infinito, que eu cheguei atrasado, né, quase no final da aula. Você chegou a falar alguma coisa sobre a progênese do Espírito Infinito? Não, né? Falamos. Falou? Quando os filhos Micaéis, eles
se colocam, né, à frente do trabalho de confeccionar no tempo e no espaço os universos, né, a personificação de uma representação do Espírito Infinito, né, que são as ministras divinas, né, que seriam ali como a figura, né, materna do universo local, né, de onde surge também o circuito espiritual que nós chamamos de Espírito Santo, né, que seria o Espírito Santo seria um circuito do Espírito Infinito, né, na figura da ministra divina no universo local. Cada universo local tem o seu. Sim. Agora, se o Filho Eterno é representado por uma mãe, né? Filho-mãe, agora me veio uma dúvida. Por que o Espírito Infinito produz as ministras divinas e não o Filho materno, o Filho Eterno? Por que isso? Por que essa dubiedade? Olha só, o Filho Criador, que vem do Pai Universal e do Filho Eterno, ele produz o Adão e a Eva, os seres sexuados, sozinho. Sim. Então, eu creio que o Pai Universal, por Cristo Miguel, ele vai nos Adões planetários, o masculino. O Filho Eterno, por Cristo Miguel, vai nas Evas, o feminino. E os anjos vêm pela ministra divina. Então, eu creio que é como se fossem 3 ventres concêntricos. O Pai Universal no centro é envelopado pelo Filho Eterno. Então, assim como a personalidade, ela é envelopada pela realidade espiritual do Filho Eterno. E o agente conjunto, o Espírito Mãe, engloba os dois, assim como a mente, que é uma outorga da terceira pessoa da deidade, envolve o espírito e o núcleo absoluto da personalidade. Essa ideia do pai como semente e da mãe como ventre é o que eu creio que pode ser uma amplificação do conceito de pai e do conceito de mãe. Ô, Fernando, disso que você falou, teve uma parte que você perdeu também, que fala o seguinte, né? O pai, a partir do momento que ele cria, né, que ele se auto-limita e dá a luz ao filho, ele outorga direitos ao filho para criar, né? Então, ele não mais participa de maneira criativa de algumas coisas, ele está delegando. Tudo que ele pode delegar, ele delega. O pai e o filho dão a luz à existência ao Espírito Infinito. E da mesma forma que acontece com o pai, o filho também delega tudo a outras agências que estão imediatamente ao alcance de si. Então, ele não mais participaria da concepção, né, de outro, por exemplo, da ministra divina, né, coisa que foi outorgada para o Espírito Infinito. Tá? Então, assim, eu acredito que essa também seja uma resposta para o que você falou aí, sua pergunta. Ok, obrigado. Eu posso perguntar? Claro. Se o filho é a mãe, por que ele não deu o nome de feminino? Por que ele diz que é o filho? Por que ele diz que é a mãe divina? E por que ele não disse que é a mãe? E ele disse o pai e o filho.
Então, porque a gente falou isso agora da seguinte maneira, Isabela. Não, peraí, não, só um pouquinho. É uma questão de nome, né? Então, se o filho é a mãe, se ele tem a energia feminina, que no espírito não existe o feminino como a gente entende aqui, mas a energia feminina, a energia que acolhe, a energia que cuida, a energia que internaliza, e o pai, a energia que avança, a energia que cria, que é mais o social. Por que ele deu um nome? É uma questão simples, só de nome, só quero saber o nome. Por que ele chamou de filho e não chamou de filha, por exemplo, um exemplo? Por que o revelador chamou filho eterno e não chamou filha eterna? Ou a mulher eterna, ou a mãe divina eterna, sei lá, alguma coisa assim? Por que ele não usou o feminino, ele usou o masculino? Masculino com masculino, pai e filho. Então, a gente falou isso a respeito disso, que não tem algo relacionado com o gênero. Não é gênero. É apenas uma disposição participativa, colaborativa, onde um faz uma coisa, o outro faz outra. Não existe gênero. Sim, de falar que é filho... Não, Adriana, eu entendi. Não existe o gênero. Eu entendi. É isso que eu estou te falando. O gênero, se o gênero é feminino, por que ele não usou o gênero feminino? O revelador não usou o gênero feminino, ele usou o gênero masculino. Não existe gênero. É justamente o que eu estou te falando, não existe o gênero. Existe apenas uma forma de explicar para a mente humana que está relacionado com masculino e feminino, com materno e paterno, mas não existe o gênero. O filho é o filho, o pai é o pai, não é nem masculino e nem feminino. Você está entendendo? Por isso que ele não usa isso. Fala, filha é o filho. E também, se usasse também, não teria problema também, né? Mas ele fala com relação à mãe apenas para dar uma forma de se tornar mais didático para a nossa mente, porque nós temos ali associado na nossa mente essa questão de mãe e de pai, mas é a forma participativa, mas não existe gênero, entendeu? Não, eu entendi que não existe gênero. Eu não entendi ainda por que ele usou o masculino com o masculino e por que ele usou a mãe divina aqui no local. Ele usou o feminino, a mãe divina. E não tem a mãe divina sem ser local, a mãe divina de todo o universo, entendeu? É isso que eu não estou entendendo. Tem hora que ele usa o feminino e nesse caso do universo como um todo, ele usa só o masculino. Os personagens são da energia masculina. É porque justamente é isso. A energia, ela é feminina, mas o filho é o filho. Não é a filha, é o filho. Entendeu? E a ministra divina é o espírito divino que participa como se fosse o par de Micael no universo local. E a ministra divina, ela é diferente do filho com o pai, entendeu? Não seria o par ali. Então, são funções diferentes. Mas se alguém tiver uma forma mais fácil de explicar para a Isabela aí e ajudar ela a compreender isso, eu não, deixo... Adriana, de repente não está na minha hora de entender, entendeu? Eu vou precisar de estudar mais e experienciar isso aí, de entender. Alguém queira colocar isso aí de uma forma mais didática, para mim seria isso, né, que eu falei, mas né, eu dou a palavra para alguém que queira tentar explicar isso de uma maneira mais fácil. Isabela, existe o positivo e o negativo. Lembra que os anjos, os serafins, trabalham em dupla, mas eles não têm gênero, eles são positivo e negativo, os querubins e sanubins. Lembra? Entende? Não, eu entendo isso, o universo tem o positivo, o negativo, eu tenho positivo e negativo, eu tenho feminino e masculino,
só que nessa dimensão o meu feminino prevalece por uma questão das regras locais, né, do planeta, da gravidade, da experiência que eu tenho que passar, mas eu não estou entendendo porque que ele usou 2 nomes, é só a questão de nome, o nome é uma pista para mim, é um indício de alguma coisa que eu não estou entendendo, mas não se preocupe, eu vou captar aquilo que eu preciso captar, de repente eu não estou ainda qualificada para entender isso, entendeu? Eu preciso de entender alguma coisa antes para compreender isso. Eu entendi, vocês todos estão entendendo. Se eu não estou entendendo, é porque eu preciso aprender algo antes para poder entender. Não precise assim, ficar muito preocupados comigo, fiquem em paz. A minha pergunta foi muito avançada. Foi muito avançada, né? A minha pergunta. O Arlindo tinha levantado a mão e depois a Yara. Yara, você quer falar? Quero. Não sei se é explicar, mas assim, eu tendo a trazer para o simples, né? Quando eu ouço tudo isso. Ou seja, os termos, eles me escapam muito. Não consigo abstrair bem, mas quando eu fico com a ideia de que nós todos podemos nos unificar com o Pai, e quando a gente faz essa unificação, embora não haja um gênero assim colocado aqui, há o princípio feminino e o masculino, que está na natureza de Deus implícita, né? E para cada vez que eu sento como filha de Deus, independente de ser mulher, né? O que me leva a uma unificação é a ideia do inteiro, na compreensão do que eu preciso compreender, ver para viver. Seja aqui, seja na eternidade, e se a gente pegar os atributos de Deus, ali a gente tem essa inteireza, que é uma dança dos princípios, feminino e masculino. Se eu fosse brincar um pouquinho aqui agora, eu traria, assim, 2 bonequinhos, José e Maria, né? José poderia falar assim conosco: boa noite, pessoal, tudo bom? E Maria falaria: olá, gente, que saudade de vocês, como foi o dia de vocês, né? Se a gente pensar numa separação, assim, de princípios feminino e masculino. Mas se a gente entender o feminino e o masculino numa inteireza, né? Tanto está no Pai, como no Filho, como no Espírito. Então, o que importa é que a gente possa compreender que não dá para a gente ser só uma coisa ou só outra coisa. E aí, dessa forma, eu fico um pouco mais tranquila. Porque se eu fosse pegar os termos aqui trazidos, eu não saberia falar sobre isso, nem me atrevo, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas o conhecimento do que vem a ser espiritual, que nos coloca nesse lugar da sensibilidade à vida, né? O que nos permeia, o que nos faz querer conhecer o Pai, reconhecer nesse desejo e na experiência de conhecer o Pai, reconhecer o valor do Pai, tudo que a gente aprende para querer fazer a vontade do Pai, traz implícito esse feminino e masculino dentro do homem e da mulher. Esse preenchimento de valor da inteireza, do que cuida da vida, do que avalia, do que dá o valor, do que olha mais fundo, do que analisa, amplifica, acolhe, envelopa, tudo isso realmente numa unificação que passa a nos incluir também, né? Quando a gente vai conhecendo um pouquinho
do espiritual dentro de nós, né? Desse pulsar mais espiritual, mais preenchido. É isso. Obrigada, Yara. Lilian? Lilian? Noite. Boa Então, noite. eu entendo essa questão que é bem assim, quando a gente lê no livro essa do filho-mãe, né? A gente fica pensando mesmo, como pode. Mas eu acredito que, nesse momento, foi criada a energia feminina, através do Pai Universal e do Filho Eterno. Então, daí surge o Espírito Infinito, e nesse Espírito Infinito, daí vem as ministras divinas, vem essa energia feminina é caracterizada, então criam-se as ministras divinas a partir do Espírito Infinito. Não sei, quem sabe seja no caso ali do Filho Eterno, Filho-Mãe. Roberto, você quer contar para a gente? Olha, eu me identifiquei muito com o que a Yara falou, e a visão que eu tenho do masculino, do pai, do feminino, da mãe e do filho unificado, é a visão do filho como sendo um coração que pulsa. O pai como sendo a semente que expande. E a mãe como sendo o ventre que contrai. Então, no ser humano e nos seres sexuados também, o pai coloca uma semente. E a mãe é o ventre que envolve a semente. E o filho é esse pulsar do coração que expande a semente e contrai o ventre. Esse é o tal, é o movimento da vida. A vida é um processo que ocorre entre o indivíduo e o ambiente. E esse processo é o pulsar de um coração. Então, quando o coração expande até o ventre da mãe da vida, o tal vai no movimento contrário, começa a contrair. Aí, quando chega lá no pai, a semente da vida, ele começa a expandir. Então, como é que é isso que eu vejo isso na Trindade? Ora, tem uma frase que diz assim, que em Deus o Pai, o Espírito é absoluto. No Filho, o Espírito é inqualificável. E na terceira pessoa da deidade, no agente conjunto do Pai, Pai e do Filho Mãe, o Espírito é universal. Então, no Espírito que é absoluto no Pai, eu vejo a semente da realidade espiritual, absoluta. No Espírito que é inqualificável no Filho, eu vejo o ventre que é capaz de receber todas as qualificações que vêm do Pai. E no agente conjunto, que é universal, eu vejo um pulsar entre a semente absoluta do Pai universal, onde o Espírito é absoluto, e o ventre do Filho Eterno, onde o Espírito é inqualificável. Então, o agente conjunto, na Trindade do Paraíso, ele é realmente o Filho do Pai e do Filho-Mãe. Assim como aqui em Nébadon, você tem essa trindade também. O Pai, Filho, Cristo Miguel, a Mãe Espírito e o Filho dos dois, Gabriel. É uma trindade. Eu vejo assim. Agora, nós, criaturas, todos nós, criaturas, de certo sentido,
nós somos femininos diante de Deus. Porque nós envolvemos a presença dele, que como uma semente de integridade, vai expandindo no nosso interior. Então, eu vejo essa ideia de mãe como ventre e de pai como semente, aonde eu consigo amplificar o conceito de masculino e feminino. Por exemplo, se diz que o ajustador do pensamento é o pai da nossa alma, e a nossa mente é a mãe da nossa alma. Por quê? Porque a mente humana, como um ventre de uma mãe, envolve a alma. E o ajustador do pensamento, como a semente causal de um pai, cria a alma. Então, esse conceito de mãe como ventre e de pai como semente, eu acho que é o mais amplo que eu consigo chegar. Eu gostei disso, Roberto. Muito obrigada, Roberto. Henrique, quer falar? Oi, pessoal. É impressionante como nós estamos vinculados à nossa condição material e sexual. A gente tem uma dificuldade de separar essa questão do sexo. Eu acho que essa figura de pai e mãe é utilizada pelo revelador, porque essa é uma figura utilizada pelos reveladores para nos ajudar a compreender um pouco a diferença do papel e da energia de cada um desses seres, porque, na verdade, a partir do nível moroncial, não existe o sexo. O sexo só existe aqui na vida material. Nós não temos sexo na vida moroncial, nem na vida, nem no ambiente espiritual. O próprio pai, ele é conhecido aqui como nós, a melhor maneira de entender como pai, como Deus, é nessa figura de pai, mas em outros mundos, ele não é conhecido como pai. É chamado de primeira fonte, de fonte universal, enfim, tem infinitos nomes que não o qualificam necessariamente como um ser masculino. Então, essa figura que a gente tem de sexo, de masculino e feminino, ela está restringida a esse ambiente que nós estamos material. Ela não existe a partir do mundo moroncial. Então, nós vamos ver que existem filhos, ou melhor dizendo, progenie, que são oriundos de um enlace espiritual, não é um enlace sexual, entre o pai e filho, entre o filho e o espírito, entre pai e espírito, entre pai, filho e espírito. Tem algumas criaturas, alguma progenie, que é resultado de um só, como o caso dos filhos materiais, que são sexuados, eles são uma progenie exclusiva do Micael. Não tem ninguém participando juntamente com o Micael para fazer os filhos materiais, os Adãos e Evas. Os Micaéis criam, dão origem aos filhos materiais, sozinhos, sem envolver nenhum tipo de enlace
nem de natureza espiritual, nem de natureza sexual. A mesma coisa acontece com os serafins. Os serafins são resultados, é o resultado de uma progênie da ministra divina. Ninguém participa, juntamente com a ministra divina, para produzir os serafins. Ela sozinha dá origem a todos os serafins. Então, nós temos inúmeros exemplos, temos filhos que são frutos da trindade do paraíso, do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. E assim vai, existe uma quantidade impressionante de seres criados ou derivados das deidades e dos filhos do paraíso, que nós sequer podemos imaginar a quantidade deles. Não tem em nenhum deles uma conotação sexual. Então, essa origem, essa figura de maternal e paternal é porque a nossa mente está vinculada a isso daí. Nós entendemos de uma maneira diferente o amor do pai e o amor da mãe, terrenos. A gente tem uma concepção pré-formada do que significa o amor de mãe e do que significa o amor de pai. E os reveladores fazem uso dessa figura para a gente entender a diferença do amor do pai por nós e da mãe do amor do Filho Eterno por nós, da ministração deles. Mas eu acho que nós não devemos nos preocupar com isso daí. Isso não é um assunto realmente relevante do ponto de vista de sexualidade ou de gênero. É uma coisa relevante do ponto de vista de ministração do amor, do emprego do amor para a nossa criação e da função do papel que é representado por cada uma dessas personalidades, que nada tem a ver, na verdade, com a questão sexual, né? Nós podemos interpretar isso de diferentes maneiras. Mas, do meu ponto de vista, é isso. Nós, infelizmente, temos a nossa mente limitada, a capacidade de compreensão, e nós achamos que tem que ter o aspecto feminino ou masculino. Mas é importante a gente lembrar que isso só existe aqui entre nós, e porque essa é a maneira que o Pai projetou a nossa multiplicação, a nossa reprodução. Mas isso não se aplica aos seres celestiais, aos seres divinos. Eles nem sabem, eles sabem, mas eles não se preocupam com isso, né? Então, não sei se isso ajuda a explicar ou ajuda a complicar, mas é a minha visão desse tema. E gostaria de pedir licença. Obrigada, Henrique. Eu queria só ler um textinho pequenininho do documento 6, foi uma aula que eu dei, inclusive, faz umas 2 ou 3 semanas. Fala assim: Deus é amor, o Filho é misericórdia. A misericórdia é o amor aplicado, é o amor do Pai em ação na pessoa do seu Filho eterno. O amor desse Filho universal é do mesmo modo universal. Tal como o amor é compreendido em um planeta sexuado, o amor de Deus ele é mais comparável ao amor de um pai, enquanto que o amor do Filho eterno é muito mais como a afeição de uma mãe. Tais ilustrações são de fato rudimentares, e eu as emprego, entretanto, na esperança de transmitir à mente humana o pensamento de que há uma diferença, não no conteúdo divino, mas na qualidade e na técnica de expressão entre o amor do pai e o amor do filho, o amor paterno e o amor materno. Então, isso foi só uma alegoria, né,
para que a gente compreendesse como que é o amor do pai e como que é o amor do filho. Yara? Quando você fala, Sueli, eu me remeto a um filme que se chama A Cabana. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Muito bom. Mas é muito assim o que você está trazendo nesse texto seu, porque assim, me tocou aqui de perto. Então, embora a gente esteja estudando o livro de Urântia, eu sugiro que vocês conheçam ou o livro ou o filme. Talvez o livro seja melhor, A Cabana. Nele o pai e a mãe. No sentido da afeição, né, Sueli? Mas ele também tem que ver, senão vou tirar vocês daqui, não é esse o meu objetivo. Muito obrigada, é isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Só contribuir aqui, ainda voltando a falar sobre o filho-mãe, né? O pai universal, filho eterno, eles dão origem ao Espírito infinito, né? O filho eterno, ele dá origem, ele juntamente com o pai, geram os Micaéis, né? E os outros filhos avonais, né? Já o Espírito infinito, né? Que é o resultado do pai com o filho, né? Espírito infinito gera as ministras divinas, né? Ele somente, assim como o Henrique comentou conosco agora aí, né? Então, o Espírito infinito, ele, na minha concepção, que deveria ser chamado filho, né? Que ele é filho do pai e do filho, né? O Espírito infinito, né? Ele é resultado do pai com o filho, né? E ele gera as ministras divinas. Então, faz um pouco mesmo uma certa confusão quando a gente se atém muito à questão de gênero, né? De sexualidade. Eles não têm isso, né? Eles são positivo, negativo, são masculino, feminino. Deus, a Trindade, ela é o toda, né? Ela é toda inclusiva. Então, eles têm ambos os aspectos, masculino e feminino, positivo e negativo, luz e sombra. Acho que Deus, não há sombra em Deus, né? Mas a Trindade, ela consegue conceber todas essas características, né, sem precisar de dizer o pai é masculino, o filho é masculino, mas é também chamado de mãe, né, que é mãe do Espírito Infinito, né, porque ele gera, né, a progênese dos filhos do paraíso, né, sendo que as ministras divinas são geradas apenas pelo Espírito Infinito. Uma certa confusão que acho que eu fiz uma salada mista aí, que acho que embolou mais ainda a cabeça dos meus irmãos amigos. Desculpem, viu? Eu tentei chegar num consenso, mas não consegui. Perdão. Obrigada, Fernanda. Também ajudou. Obrigada. Existe um aspecto interessante que talvez vocês possam mais tarde ver lendo o livro, que a gente muitas vezes não tem uma razão plausível para explicar. Mas os reveladores nos contam que nas auto-outorgas dos filhos do paraíso, eles sempre vêm nessas auto-outorgas na condição de gênero masculino, nunca feminino. Isso não tem nada a ver, isso não é explicado, o porquê disso lá pelos reveladores. Mas isso não tem nada a ver com a natureza desses seres. Eles não são essencialmente masculinos nem femininos. Na minha opinião pessoal, isso não está escrito, não está relatado pelos reveladores. Eu acho que a razão por que isso acontece é porque esses filhos do paraíso, quando eles vêm em auto-outorga,
eles não podem deixar uma progênie. Então, eles podem ter relações sexuais, se desejarem, podem se casar, se desejarem, mas eles não podem ter filhos. Não é que eles não podem. Tecnicamente, eles podem. Não é recomendável que isso aconteça, porque imagina se um deles deixasse aqui uma progênie de geração em geração, que a gente pudesse depois apontar o dedo e dizer, olha, esse é o filho de Jesus. Como é que funcionaria esse negócio? Né? Então, justamente para evitar essa situação de criar mitos ou castas ou segregações, não é recomendável que eles deixem uma progênie enquanto encarnados aqui na Terra. E eles já vêm casados, né, Henrique, de lá, né, dos locais onde eles administram e moram, né? Já vêm casados com as ministras. É o caso dos Micaéis, que tem lá a sua consorte, que é a ministra divina. Mas os seres avonais, por exemplo, com quem acontece a mesma coisa, os seres avonais, os irmãos avonais de Micael, eles também têm uma outorga na carne nos mundos, nos outros mundos do universo local. Então, a razão pela qual eu imagino que isso acontece, e eu vou repetir, eu imagino que isso acontece, é porque o ser humano é um bicho difícil, complicado. Então, se naquela época, por exemplo, nessa época dos dias atuais que nós estamos, o estupro existe, poderia acontecer na época de Jesus. Imagine se Jesus fosse uma mulher e fosse estuprado. Meu Deus. E ficasse grávida. Qual seria a decisão de um Jesus feminino, uma vez engravidado de um estupro, quando não é recomendado que ele deixe uma progênie? Vai fazer o aborto? O que faria? Né? Então, eu imagino que uma das possíveis razões pelas quais ele sempre vem na condição do gênero masculino seria, por exemplo, essa é uma hipótese, para evitar que isso acontecesse. Mas isso não tem nada a ver com uma natureza divina de gênero feminino ou masculino. É uma circunstância para evitar desgastes e desajustes que poderiam acontecer. Né? Então, é só porque vocês em algum momento vão encontrar essa passagem lá no livro, que relata que os filhos auto-otorgados sempre se apresentam na condição do gênero masculino. Mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Né? É só um lembrete. Samuel? Oi. Você vê, a minha pergunta rendeu, hein? Que bom, né? Que bom. Mas é isso, para a gente discutir sobre isso. E quando vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, né? Como que seria nós vamos ressuscitar em Morôncia? Será que nós carregamos esse pensamento? Por exemplo, eu carrego o pensamento masculino. Será que é esse como a gente ressuscitar lá? Porque eu já li quando a gente vai parar do mesmo modo que parou aqui, a gente vai ressuscitar lá. E nós teremos, hein, Samuel? E nós teremos também que como está lá tá descrito que num dos mundos nós vamos ter que ser os nossos problemas sexuais vão ter que ser ajustados, né, equilibrados, né? Acho que está aí a problemática de nós pensarmos ser masculino ou feminino, nós teremos que nos ajustar lá também nas morôncias para a gente prosseguir, né, na moroncialização até
até nos tornarmos espíritos, né? Espíritos para ir para o paraíso, né? É por isso que a minha pergunta é para sacudir mesmo a mente, para botar vocês para funcionar, ir lá buscar trecho do livro, né? Porque isso faz em questão. Por exemplo, a gente vai ressuscitar lá como? O livro diz que do jeito que a gente parou aqui, a nossa vida vai prosseguir lá, né? Segundo o livro. E então, os nossos pensamentos aqui, eu funciono com a energia masculina aqui nesse mundo. Como é? Será que a minha energia vai ser masculina lá? Vai funcionar lá a mente? E essa é a questão que ficou, né? Para a gente pensar. Seja o próximo, né? Que talvez já esteja tarde. Já está tarde já o estudo. Verdade. Oi, Samuel. Os reveladores nos contam que essa energia feminina e masculina que nós temos aqui vai perdurar por toda a eternidade. Inclusive, nos falam de que os casais aqui trabalham em conjunto com essa energia feminina e masculina por toda a eternidade. Mas eles também nos contam que nós, a partir das morôncias, nós temos uma configuração, uma energia muito parecida com a dos serafins. E os serafins, como nós sabemos, trabalham em duplas, uma energia positiva e uma negativa. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos continuar, quem é masculino aqui, com esse tipo de energia, não necessariamente relacionada ao sexo, porque a gente não terá mais sexo, mas a maneira de demonstrar amor, de exercer o seu trabalho, a sua administração pela eternidade. A mesma coisa acontece com as mulheres, assim como acontece com os anjos, que sempre atuam em duplas. Então, os reveladores nos contam que essa energia que nós temos aqui, que nós diferenciamos nessa condição de gênero, vai persistir por toda a eternidade. A gente nunca vai deixar de ter essa característica energética. Então é isso. Para terminar, o Alaor queria falar alguma coisa, e aí... Não, o senhor Henrique falou das altas outorgas, né, de Jesus. Eu só lembrei que todas foram no aspecto masculino, né? Não teve nenhuma no aspecto feminino, né? Então é bem marcante essa questão masculina, né? Então, todos aqueles que fazem auto-outorgas, eles vêm como um ser masculino, todos. Eu estou falando as 7 que ele teve. Foram todas no aspecto masculino. Isso mesmo. Se eu fosse dar boa noite, já está na hora de dar boa noite? Esse assunto ainda pode... Não, eu acho que não, Yara, ainda não. Então, eu vou me segurar para a hora do boa noite. Na verdade, peraí, Yara, calma. Até o professor já saiu da sala, gente. Alguém mais tem alguma coisa para falar, por favor? Pode falar. Senão, a Yara pode dar boa noite para a gente. É Yara, então. Yara. Então, é uma homenagem ao masculino e feminino dentro de nós, né? Boa noite, pessoal. Foi uma noite de excelentes estudos. Gente, aconcheguem e aqueçam os corações de vocês na hora de dormir. Imagino que vocês estejam num lugar muito friozinho, aqui como eu estou. Legal, muito bom. Boa noite, obrigada. Obrigada, Yara. Um abraço. Ter todos vocês Tchau, aqui. gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Adriana. Até a próxima.